Escorpião, há algo no ar que você já sentiu, mesmo sem conseguir explicar. Não começou hoje. Talvez já faça semanas, talvez meses. Aquela sensação estranha quando a casa fica em silêncio demais. O arrepio repentino quando alguém pronuncia um nome que você não esperava ouvir. O sonho que se repete, com a mesma porta, o mesmo corredor, a mesma pessoa olhando para você sem dizer nada. Você tentou ignorar. Disse para si mesmo que era apenas cansaço, estresse, excesso de pensamento. Mas no fundo, você sabe que não é só isso. Porque Escorpião sente antes de acontecer. E quando o universo começa a mover peças invisíveis, você percebe primeiro no corpo, depois na alma. Talvez você tenha sentido vontade de se afastar de pessoas que antes pareciam importantes. Talvez lugares que antes traziam conforto agora parecem pesados. Talvez você esteja olhando para a sua própria vida e pensando: algo terminou, mas eu ainda não sei o que. Presta atenção nisso. Quando a energia muda, o mundo ao seu redor também muda. As coincidências começam a aparecer mensagens. Você vê números repetidos. Encontra sinais onde antes só havia rotina. Uma música antiga toca exatamente no momento em que você pensa naquela pessoa. Um nome aparece. Uma lembrança volta. Uma sensação insiste. E não, isso não é aleatório. Escorpião, existe um ciclo de 7 anos se fechando na sua vida. 7 anos de provas silenciosas. 7 anos de perdas que pareciam injustas. 7 anos em que você precisou aprender a sobreviver sem respostas, sem aplausos, sem garantias. Você carregou dores que ninguém viu. Sorriu quando por dentro estava em guerra. Permaneceu em pé quando tudo dentro de você queria desaparecer. E agora, algo está prestes a mudar, mas não da forma que você imagina. Porque quando o ciclo de 7 anos termina, não é apenas uma fase que acaba. É uma versão sua que morre. A pergunta é: você já percebeu quem você deixou de ser? Talvez por isso exista essa inquietação, essa sensação de portal aberto, como se uma parte sua estivesse olhando para trás e outra já estivesse sendo puxada para frente. Entre luz e sombra, entre passado e destino, entre aquilo que feriu e aquilo que ainda vai florescer. Há uma energia ao seu redor tentando preparar você. Alguns chamam isso de karma, outros chamam de proteção espiritual. Outros dizem que é o seu anjo da guarda abrindo caminhos onde antes só havia muros. Mas seja qual for o nome, a mensagem é a mesma. Você não está sendo punido. Você está sendo reposicionado. Isso muda tudo. Porque talvez você tenha passado muito tempo acreditando que estava atrasado, que perdeu oportunidades, que certas pessoas levaram partes suas que nunca mais voltariam. Mas Escorpião, e se tudo isso foi preparação? E se cada rejeição foi um desvio necessário? E se aquele silêncio que tanto doeu era o universo impedindo você de entrar em lugares que destruiriam sua paz? Respira, porque há algo ainda mais profundo. Nos últimos dias, sua intuição ficou mais forte. Não ficou? Você pensa em alguém, e essa pessoa aparece. Você sente que não deve confiar, e depois descobre que estava certo. Você olha para certas situações, mesmo sem provas. Sabe, esse é o seu dom despertando de novo. Durante muito tempo, você foi ensinado a duvidar disso, a racionalizar demais, a ignorar sua percepção. Mas Escorpião não nasceu para viver desconectado da própria energia. Você nasceu para atravessar sombras e reconhecer a verdade no escuro. E agora, essa verdade está batendo na sua porta. Mas há algo que você ainda não percebeu. Nem tudo que saiu da sua vida foi perda. Algumas pessoas foram afastadas porque já não podiam caminhar com a sua nova versão. Algumas portas fecharam porque o destino se recusou a deixar você aceitar menos do que merece. E isso dói, porque o desapego nunca é silencioso. Ele arranca, ele confunde, ele faz você questionar se está fazendo a coisa certa. Mas existe uma diferença entre solidão e seleção espiritual. Talvez você não esteja sozinho. Talvez você esteja sendo protegido. Presta atenção em quem desapareceu sem explicação. Presta atenção em quem começou a agir estranho quando você decidiu crescer. Presta atenção em quem só se aproxima quando sente sua luz aumentando. Nada disso é coincidência. Quando sua energia sobe, tudo ao redor reage. A inveja reage. O passado reage. As máscaras reagem.
porque sua transformação incomoda quem se acostumou com a sua antiga versão. E talvez seja exatamente por isso que você tem se sentido observado, como se alguém ainda estivesse tentando entender por que você mudou tanto. Por que mudou, mesmo que você ainda não veja completamente. Há uma nova identidade nascendo dentro de você, mais forte, mais silenciosa, mais seletiva, menos disponível, mais consciente. E quem não conhecia esse seu poder, vai começar a perceber agora. A verdade é que o velho ciclo está desmoronando, e o universo não destrói sem motivo. Ele remove para revelar, ele fecha para proteger, ele silencia para que você escute o que realmente importa. E o que importa agora é o que está prestes a entrar, porque existe uma porta que está se abrindo neste exato momento. Uma porta que não se abre para quem insiste em permanecer o mesmo. Ela se abre para quem aceitou morrer por dentro, para renascer de verdade. Escorpião, essa porta está diante de você, e quando ela se abrir completamente, alguém do seu passado não vai conseguir ignorar sua ausência. E é aqui que tudo começa a fazer sentido, porque quando alguém do seu passado sente a sua ausência, não é apenas saudade. Muitas vezes, é o karma finalmente cobrando aquilo que foi ignorado. Escorpião, existe alguém pensando em você mais do que você imagina. Alguém que tentou seguir em frente, fingir indiferença, construir uma nova rotina, mas falhou, porque certas conexões não terminam quando duas pessoas se afastam. Elas permanecem como fios invisíveis de energia, puxando, lembrando, inquietando. Você sentiu isso, não sentiu? Aquela sensação repentina no peito, como se, do nada, uma memória antiga atravessasse o seu dia. Um nome surgindo sem explicação. Um sonho intenso demais para ser apenas sonho. Isso não acontece por acaso. Existe uma ligação ainda ativa. Mas presta atenção, nem sempre essa pessoa é quem você pensa. Esse é o primeiro twist. Talvez você esteja esperando alguém específico. Alguém que te feriu. Alguém que saiu sem explicar. Alguém que parecia impossível de esquecer. Mas a energia mais forte pode vir de outra direção. Pode ser justamente aquela pessoa que parecia fria, distante, quase irrelevante. Aquela que observava em silêncio, aquela que nunca disse tudo, aquela que saiu não por falta de sentimento, mas por medo. Sim, Escorpião, alguém se arrepende de não ter lutado por você. E esse arrependimento cresceu em silêncio. Enquanto você reconstruía a sua vida, essa pessoa assistia de longe, talvez pelas redes sociais, talvez perguntando sobre você para outras pessoas, talvez apenas guardando seu nome em pensamentos que nunca confessou. E isso ainda não é a parte mais importante, porque junto com essa energia de retorno, existe também uma sombra. Alguém ao seu redor não celebra sua evolução. Alguém sorri perto de você, mas sente desconforto quando percebe que você não é mais fácil de controlar. Inveja silenciosa, energia pesada, olhares que parecem normais, mas carregam intenção. Escorpião percebe isso no detalhe, na mudança de tom, na resposta atrasada, na presença que pesa sem motivo. E você sentiu isso recentemente. Talvez em alguém do trabalho, talvez em alguém da família, talvez em uma amizade antiga que começou a se comportar de forma estranha quando sua vida começou a mudar. Essa pessoa não necessariamente quer seu mal de forma direta, mas quer o seu limite, quer ver até onde sua luz aguenta, porque pessoas feridas muitas vezes atacam quem decidiu se curar. Presta atenção nisso. Nem toda batalha vem com gritos. Algumas vêm com silêncio, comparação e energia drenada. E aqui entra o segundo twist. A pessoa que você achava que era sua proteção pode ter sido justamente quem mais bloqueou seu caminho. Sim, às vezes, quem dizia eu só quero seu bem era quem mais temia sua liberdade. Às vezes, quem parecia apoio era apenas apego. Às vezes, o amor não era amor, era controle disfarçado de cuidado. Isso muda tudo, porque agora você entende porque certos caminhos nunca avançavam, porque certos planos travavam, porque sua intuição gritava mesmo quando tudo parecia calmo. Havia uma porta fechada não por azar, mas por proteção espiritual. Seu anjo não estava atrasando sua vida, estava impedindo uma queda maior. E enquanto isso, o karma trabalhava em silêncio, porque karma não tem pressa. Ele observa, ele espera. E quando volta, volta com precisão.
Talvez aquela pessoa que te ignorou esteja enfrentando exatamente o vazio que causou em você. Talvez quem tentou diminuir sua luz agora esteja perdido na própria escuridão. Talvez quem riu da sua dor agora esteja procurando respostas que só o tempo pode dar. Você não precisa se vingar. A energia já está cuidando disso. Escorpião não vence correndo atrás. Escorpião vence quando para de perseguir e começa a escolher. E algo muito grande está prestes a ser escolhido por você. Uma oportunidade, uma mudança, uma mensagem inesperada, uma reconexão que parecia impossível. Existe uma porta entreaberta neste momento e alguém está hesitando em atravessá-la. Pode ser no amor, pode ser no trabalho, pode ser uma verdade finalmente vindo à tona. Mas há medo, porque quando alguém percebe que perdeu um escorpião de verdade, percebe tarde, percebe quando o silêncio já virou distância, percebe quando a sua ausência se transforma em lição. E agora essa pessoa está entre orgulho e arrependimento, entre voltar ou aceitar a perda. Mas há algo escondido. Nem todo retorno significa permanência. Nem toda mensagem significa destino. Às vezes, o universo permite que alguém volte apenas para confirmar porque precisou ir embora. Presta muita atenção quando isso acontecer, porque vai acontecer. Você receberá um sinal, uma frase, um olhar, um encontro improvável, algo pequeno para os outros, mas enorme para você. E naquele momento, sua alma vai reconhecer. Você vai saber, sem precisar de explicação, sem precisar de provas. Porque certas verdades não se escutam com os ouvidos, se sentem, mas existe um segredo que ainda não foi revelado. Algo que pode mudar completamente o rumo dos próximos dias. Porque essa história não envolve apenas alguém do passado. Envolve também a pessoa que você está prestes a se tornar. E é aqui que a verdade final aparece, Escorpião. Porque tudo o que aconteceu nos últimos 7 anos nunca foi apenas sobre perda. Foi iniciação, foi preparação, foi o universo quebrando a versão sua que sobrevivia apenas por instinto, para revelar a versão que nasceu para comandar o próprio destino. Você achou que estava sendo abandonado, mas estava sendo separado. Separado de lugares que já não sustentavam sua energia. Separado de pessoas que amavam sua presença, mas temiam seu crescimento. Separado de uma identidade antiga que já não cabia na sua alma. Presta atenção. O maior twist dessa história não é quem vai voltar. Não é quem se arrependeu. Não é quem sente sua falta em silêncio. É você. Você é o acontecimento mais importante. Porque enquanto olhava para fora, esperando sinais, respostas e confirmações, algo dentro de você já estava despertando. Uma força mais fria, mais clara, mais impossível de manipular. Você não está apenas mudando, você está renascendo. E renascimento nunca é confortável. Primeiro vem o caos, depois o silêncio, depois a estranha sensação de não reconhecer mais a própria vida. E então, a verdade, você não perdeu seu caminho. Você saiu dele para encontrar o verdadeiro. Isso muda tudo. Talvez por isso você tenha chorado sem motivo. Talvez por isso tenha sentido vontade de desaparecer por alguns dias. Talvez por isso certas conversas começaram a parecer vazias, certos ambientes pesados, certas promessas pequenas demais. Sua alma já sabia. Sua energia já estava recusando aquilo que sua mente ainda tentava segurar. Escorpião, você não foi feito para viver pela metade. Você foi feito para atravessar fogo e sair mais forte. E agora, exatamente agora, existe uma energia rara ao seu redor. Uma energia de encerramento, de limpeza, de libertação. Como se correntes invisíveis estivessem finalmente se rompendo. Aquilo que prendia você está enfraquecendo. Aquilo que atrasava seus passos está perdendo força. Aquilo que parecia impossível está começando a se mover. Mas há algo escondido. Nos próximos 3 dias, o universo vai enviar uma confirmação. Não será algo grandioso para todos. Talvez seja apenas uma mensagem inesperada. Talvez um encontro improvável. Talvez um sonho tão intenso que você vai acordar com o coração acelerado. Talvez um nome repetido. Talvez uma porta que se abre exatamente quando você estava prestes a desistir. Mas você vai reconhecer, conhecer, porque sua alma vai responder antes da sua razão. Quando isso acontecer, não ignore,
Não racionalize demais. Não volte para o velho padrão de duvidar da sua própria intuição. Esse sinal será a prova de que a transição começou. E também será um teste, porque o universo sempre pergunta antes de entregar. Você realmente está pronto para deixar o passado morrer? Porque algumas pessoas vão voltar apenas para testar sua nova força. Algumas oportunidades vão surgir apenas para medir sua coragem. Algumas verdades virão apenas para ver se você ainda aceita menos do que merece. E é aí que Escorpião mostra quem realmente é. Não pela raiva, não pela vingança, mas pela escolha. Pela capacidade de olhar para aquilo que um dia destruiu você e simplesmente dizer, não mais. Esse é o seu poder. Essa é a sua nova identidade. Mais seletiva, mais silenciosa, mais magnética. Você não precisa provar nada. Sua presença já fala. Seu silêncio já ensina. Sua ausência já transforma. E quem subestimou isso vai entender tarde. Porque Escorpião não desaparece. Escorpião se transforma. E quando retorna, retorna irreconhecível. Mais forte, mais raro, mais impossível de quebrar. Nada pode parar. Não quando você finalmente entende que nunca foi rejeição. Foi redirecionamento. Nunca foi atraso. Foi alinhamento. Nunca foi fim. Foi renascimento. Presta muita atenção nisso. Você sobreviveu ao que deveria ter te destruído. Isso não é comum. Isso é destino. Isso é propósito. Isso é poder espiritual. Enquanto muitos quebraram, você aprendeu. Enquanto muitos desistiram, você continuou. Enquanto muitos duvidaram, sua alma permaneceu em pé. E agora chegou a sua vez. A vez de colher. A vez de ser visto. A vez de receber aquilo que parecia distante demais. Amor verdadeiro. Paz verdadeira. Abundância verdadeira. Mas primeiro, verdade. Porque só quem encara a própria sombra consegue sustentar a própria luz. E você está pronto. Mais do que imagina. Mais do que acredita. Mais do que demonstra. Escorpião, o ciclo de 7 anos está terminando. A velha versão já não pode continuar. A nova já está respirando dentro de você. E quando ela assumir completamente, não haverá retorno. Apenas destino. Apenas poder. Apenas o caminho que sempre foi seu. Nada pode te parar. O universo te escolheu.